Ô Marcos, tudo bem? Como é que está esse processo agora da venda da SAF? Como é que está a situação? A gente está esperando a justiça liberar o leilão para a gente poder transformar o Vasco. Por hora é isso que eu posso lhe dizer. Vamos falar da derrota para o Palmeiras por 4-1. Uma derrota previsível. Acho que nem os mais otimistas, aqueles sonhadores vascaínos, aqueles platônicos, acharam que iria vencer o Palmeiras. Infelizmente, hoje o Vasco vive um complexo de inferioridade que achou que ele ia derrotar de antemão. Mas ainda assim foi um Vasco de dois tempos completamente distintos. Que bom, apareceu o tal Marco Lamáquia. Que ruim, tem que, sei lá, fez qualquer um, ser agnóstico, ser cético, mas ficar esperançoso de chegar nos 45 pontos para se salvar de mais um rebaixamento. Vamos falar isso já que eu sem querer eu joguei fora a vinheta, só vou recuperar terça-feira. Salve, salve galera do Vascão! Mais um pós-jogo pro canal Thiago Tostes, antes de mais nada, peço que vocês curtam. Compartilhem, comentem, espalhem para geral, porque, cara, não... O amor não correspondido é duro demais. E a torcida do Vasco vive nesse amor não correspondido nos últimos 25 anos. Já me perdi até conta, sou péssimo em matemática. Mas vive há mais de 20 anos nesse amor não correspondido, que ela se doa, que ela segue onde o clube vai, compra produtos oficiais, dá tapa na cara, e só leva porrada. Leva desprezo do seu próprio time. De adversários, a gente já está acostumado, ou também o Vasco, um Vasco que eu vi, também desprezava os seus adversários, rivalidade é normal. O problema é o time desprezar a sua própria torcida. Com um time patético montado por um presidente que ainda por cima é defendido por parte de torcedores. Já conhecemos o modo operante, ele vai buscar um vínculo, que ele tem amigos, né? Hoje o Vasco é administrado por amigos. Viva as amizades! O Felipe dando um show de competência, Lucas Freitas, Alan Savina, auxílio de contras, Nosso Augusto, etc. E conta com uma assessoria de imprensa 0800. Cara, não, nem o Lula, o Bolsonaro, o Fernando Henrique, de presidentes nacionais, contou com uma assessoria 0800. Pedrinho conta. Vai passar pano, porque a culpa é sempre do Poste, da Vera Fischer, sei lá, de Marte, no universo, menos dele. Aí eles fazem uma entrevista se fazendo de vítima e tem gente que cai. Tiveram mais de 60 dias para contratar e reforçar essa equipe durante a parada da Copa do Mundo. E agora que uma juíza quis ver, tentar entender por que de um novo empréstimo, a culpa é da juíza malvada. Faltava isso para fechar com o Messi.
a gente cai. Toda vez os mesmos personagens e o mesmo modo operante acontece e nada é feito. Quando ele perdeu a administração da SAF, depois recuperou, né, via liminar, perdeu via liminar, recuperou via liminar, faltava isso para não ser assinado. Já tinha até data com festa do arromba para o não ser assinado. Voltou, cadê? Mas o menos ruim é que esse Marco Lamarque apareceu, olha aí. Ele falando que está esperando pela justiça legal, mas era a hora dele aparecer, né? Porque ele parecia uma criança que todo mundo era responsável por que ele falava. Aparecia o pai, aparecia a madrasta, apareceu o advogado, menos ele. Até brincava que falava que tinha entrevista já parecendo psicografia, né? Segundo os espíritas falam com os falecidos através de mediunidade, e parecia isso, esse Marco Lamarque, que esse cara nunca aparecia. Finalmente ele apareceu, finalmente ele mostrou que está interessado no Vasco. Embora ele não chegou a dar detalhes, eu acho, estou com um pé na frente, outra atrás dessa história que ele vai pagar 2 anos adiantados da recuperação judicial. O cara é rico, o cara é milionário, mas o cara era, joga dinheiro assim. Mas vou aguardar para ver, assim, tomara que eu esteja errado, né? O cara seja um tio Patinhas da história que pode que tem cultura nerd. Qual é essa história de quadrinhos? Ele doe assim, dinheiro um montão. De uma vez. Eu acho que está precisando mesmo. E agora, mas agora que a justiça está tentando entender, porque de um novo empréstimo, que depois, quando o leilão ser aprovado, virá a porte, né? Empréstimo porte. Ela tentando entender que ela é uma vada, porque tiveram 2 meses para fazer isso durante a parada da Copa do Mundo. Todo mundo é culpado, menos o Pedrinho. Tadinho do Pedrinho, o Pedrinho é santo. Mas eu imagino que o padre, quando viu essa foto aí, ó, teve algum tipo de revertério, que deve ter, se tiver notícia depois que o padre foi parar no hospital, não será novidade para mim. O jogo em si, o Vasco, no primeiro tempo, jogou bem, né? Um jogo começou trucado, com os 2 times errando demais. Mas o Vasco, pareceu o Vasco da Copa do Brasil contra o Fluminense, né? Marcando com intensidade. Só que não tem matador para ser objetivo. Teve 3, pelo menos, oportunidades de abrir o placar. Uma com o Thiago Mendes, que o Carlos Miguel defendeu com o pé. Outra, que o Cuiabano tinha 2 opções, já que o Carlos Miguel estava adiantado, tentar cobertura, ou cruzar, para não lembro se era o DVD que estava desmarcado. Tentou cobertura, vai para fora. E a chance mais cristalina que se tivesse sido gol, eu acho que o VAR teria anulado, porque o DVD é um cara que não tem inteligência. Os caras... O cara que eu acho que ele nasceu sem cérebro. O cara fica em impedimento toda hora. Se coloca em impedimento toda hora. Ele passou por uma peneira, não sei da onde o DVD cria. Várias divisões de base, virou jogador profissional, não aprendeu a se posicionar. Olha que ele tem uma
regra de impedimento muito melhor que era do passado. No passado, que eu digo até a Copa de 1990, que o impedimento era a partir do atacante estar na mesma linha, o adversário só podia estar atrás. Hoje, na mesma linha, não está mais impedido. O cidadão vive estando impedido. Contra o Bahia, a gente podia ter tido a primeira vitória fora de casa, mas não tivemos, sabe por quê? O seu DVD estragou. O gol do Adson, porque estava impedido, e o seu próprio gol, porque estava impedido. E no segundo tempo, o Vasco, não bastasse suas limitações, um time mentalmente, emocionalmente frágil. Levou um primeiro gol. Todo mundo sabe que o Flaco Lopes, ele tem uma coisa boa que eu até achei que ele seria aproveitado na seleção argentina na Copa do Mundo, mas foi reserva. A maior participação dele na Copa foi o passe para o gol que carimbou a classificação da Argentina, acho que foi contra... Não lembro quando é que carimbou o passaporte para a Argentina, acho que foi contra a Inglaterra na final. E só. Né, irmão? Depois que associou mais o Flaco com a seleção argentina, foi quando a Argentina perdeu a Copa do Mundo, e o Globo Esporte fez uma doação com ele, que a própria funcionária, a Luana Maluf, que é palmeirense, o Rosso, estava lá comentando o jogo, ficou puta da vida. E fora isso, ele é muito mais associado ao Palmeiras, e ele tem uma qualidade que os jogadores do Vasco não têm. Aliás, poucos jogadores do time da Série A têm. Eu acho que são a secada do Flamengo. O que mais? Se tiver outros, podem falar que sabe chutar de fora da área. Acertou um pancadão na entrada da área, fez 1-0. O time do Vasco desmoronou mentalmente. Tomou 3 gols em 10 minutos. Fantástico. O Pedrinho salvou o Vasco de queijo. Até agora não me responderam de que o Pedrinho salvou o Vasco. 12 minutos de choro. E poderiam até ter feito mais, né? Porque depois o Vasco não se encontrou mais na partida. As substituições são óbvias. E entrou o Nuno, entrou o Marino, saiu o DVD, saiu o André Gomes. E entrou o Claudinho. E o Claudinho fez o gol de honra do Vasco numa jogada do Ramon Riquelme, que ele conferiu, mas já estava 4-0, já estava para terminar o jogo. Só. Dá o teu jeito, Pedrinho. Ah, mas foda-se, dá o teu jeito. Mas isso, acolá, não me interessa, dá teu jeito de reforçar esse time. Precisamos de centroavantes, precisamos de pontas, precisamos de meia camisa 10. Ah, o Roger está machucado, ele é uma vergonha para vestir a camisa 10 que foi do Roberto Dinamite. Eu acho até que zagueiro também. Aliás, só fala em zagueiro, né? Porque senão, cara... Ou vocês querem realmente rebaixar o Vasco para vender mais barato? Fica ao critério de vocês. Estamos esperando a justiça. Dá teu jeito. Só isso. Ah,
Tem também um tal cidadão, Renato Maurício Prado. A criatura. E eu lembro, quando eu era criança, eu lia no Globo, eu tinha um ritual, ler as informações dos 4 grandes, principalmente óbvios do Vasco, e as colunas do Renato, do Fernando Calazans, não sei se o Fernando Calazans está vivo, se não está, nunca mais ouvi falar dele, e do Celso Tiberê, que era um colunista de automobilismo, também não sei se o Celso Tiberê está vivo, se não está, nunca mais ouvi falar do Celso Tiberê também. E ele sempre foi um cara, vamos dizer assim, antipático com o Vasco. Não era nem só pela rixa pessoal que ele tinha com o Eurico Miranda. Inclusive, ele não chamava Eurico pelo nome. Ele chamava o Eurico de... Quando o Eurico se elegeu deputado federal, de deputado. Quando não conseguiu se reeleger, de ex-deputado. E nem sei qual foi a reação. O Renato Maurício Prado já tinha sido demitido do Globo quando o Eurico morreu. Nem sei qual foi a reação dele, mas não me interessa também. Mas ele sempre foi um cara que nunca escondeu ser anti-Vasco. Não, tudo bem ele ter sua preferência. O Washington Rodrigues, o falecido Washington Rodrigues, ele... Todo mundo sabe que ele era Flamengo, inclusive teve uma passagem dele como treinador do Flamengo. Mas ele era um cara tão querido que ele era bem tratado por todas as torcidas. Ultrapassava a rivalidade, né, entre o time dele com os demais. Mas o Renato Maurício Prado não. Ele fez de maneira insagável. Falou que o Vasco havia vendido o jogo para o Palmeiras. Puta que pariu. Eu me sinto lisonjeado se um time putamente ruim, que é do Vasco, precisa vender para perder. Lá no Mundo Terra, com o que a Leila Pereira falou? Planistas, é uma junção de terraplanistas com o Flamengo. Acho que eles acham o Vasco muito macho, né? Porque o Vasco precisa vender para ganhar, para perder o Palmeiras, sendo que o mais otimista dos vascaínos. Nem eles acreditavam que o Vasco fosse vencer hoje. Talvez perder de 1-0, mas vencer. Nunca vi esse cara no estádio. E ainda por cima, jornalista de sofá, né? Eu nunca vi o cidadão, nem quando cobriu o time dele, eu via ele no estádio. Então, é isso, galera. Até o nosso, espero que a departamento jurídico do Vasco, também do Palmeiras, não sejam bananas. E faça esse cidadão responder o juiz como ele tá louquinho pelo jeito. Então, é isso, galera. Até o nosso Esperta Vascaíno. E boa noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. E também na espera da dona CBF, né? Se a gente vai estar lá ou não entre Vasco e Vitória no jogo de ida da quarta de final da Copa do Brasil, que o Vasco ainda está com esperança de mandar, é o direito dele, porque o Vasco é filho do Rio, é direito de todos. Eu vi um jornalista aí ligado ao Flamengo questionando porque a seleção feminina vai jogar a final da Copa do Mundo no Maracanã. Se chegar lá, que proeza.
Eles se acham dono do Maracanã. Confundiram ser síndico com dono do Maracanã. Mas... Então é isso, galera. Até mais com mais Vasco.